E aí, pessoal, tudo bem? Boa noite. Passando aqui para deixar a nossa aula do dia 23 de março de 2020. Estamos trabalhando direitos da personalidade. Queria saber de vocês aí o feedback da nossa metodologia utilizada até agora. Eu prefiro deixar vídeos gravados aqui para vocês, vídeos curtos de 15, 20 minutos, e passar atividade para que vocês busquem o conhecimento nos livros, doutrina, no código, tá? E tirem as dúvidas. Por quê, pessoal? Eu acho mais efetivo do que eu abrir uma conferência ao vivo com vocês, alguns acessarem, outros não, a internet travar, o pessoal, ter dificuldade com a tecnologia. Quando eu deixo a gravação, deixo lá no Class, deixo no YouTube, vocês podem acessar várias vezes, ver e rever os vídeos, a explicação, e assim a gente vai caminhando e vocês também vão fazendo, vão aprendendo estudando, né? Colocando a mão na massa, pesquisando, isso é muito importante. Então mandem os feedbacks pelo WhatsApp, por e-mail, estou à disposição de vocês. A aula de hoje, nós vamos continuar o nosso tema direitos de personalidade. Fazer aqui algumas considerações sobre a atividade prática, né? Qual era o intuito? Era fazer vocês refletirem diante de situações práticas que trazem problemas reais, porque são casos reais ali retratados de ofensa à personalidade. Não só isso, o que vem retratado nesses problemas, e é o que vocês vão enfrentar depois na vida cotidiana de vocês como juristas, como operadores do direito. Eu não gosto muito dessa palavra, operadores do direito. Eu prefiro falar profissionais do direito. Enquanto profissionais, vocês vão encontrar aí na prática situações onde não há explicitamente o certo ou o errado. O que há é um conflito, um choque de direitos, né? Direitos da personalidade com direitos fundamentais, que às vezes eles se misturam e se confundem, né? E a gente precisa resolver a situação. Então eu trouxe ali dois exemplos. O primeiro é de uma reportagem publicada na revista Playboy, se não me engano, em 1997, onde o jornalista vai visitar uma socialite e ele acaba com ela, né? Ele acaba com ela nos adjetivos que ele utiliza. Diz que ela tá gorda, que ela tá feia, que ela tá pobre, que ela tá desgraçada, enfim, um monte de coisa. A título de informação. Então, o jornalismo, ele nos presta um serviço e também nos fornece um direito, que é o direito à informação. Porém, pessoal, o direito à informação, a título de informação, o jornalista não pode ofender direitos de personalidade. Então nós temos ali a personalidade da socialite que está sendo retratada e o direito à informação das pessoas que estão acompanhando aquela publicação. Vamos lá. É lícito o jornalista publicar as suas impressões? Sim, mas não é lícito que ele faça isso de uma forma ofensiva, porque ele ofende quais direitos aí? A honra, né? A honra, a vida privada, a integridade moral, são caracteres da personalidade, como eu venho falando com vocês nas duas últimas aulas, que merecem tutela. Honra, imagem, o nome da pessoa merece tutela. A partir do momento que, a título de informação, o jornalista ofende esses direitos, nós precisamos ponderar essas situações. Direito à informação com direito de personalidade. Nesse caso específico, qual que vai prevalecer? O direito de personalidade. Por quê? Porque a gente não pode ter nossa honra, nosso nome, nossa integridade moral ofendida a título de informação. Não é assim que a coisa funciona. Então, naquele caso específico, o direito deve tutelar a personalidade da pessoa ali retratada, porque a título de exercer o jornalismo e de informar as pessoas, o jornalista foi além da linha permitida. Ele ultrapassou a linha da informação e passou para a parte da ofensa à personalidade. Tá bom? Nós temos outros exemplos, só para que vocês entendam,
que nenhum direito é absoluto. Por exemplo, o direito à vida privada. Nós temos o direito à vida privada, à intimidade? Nós temos. Nós temos. Esse direito ele é absoluto? Não. Assim como os outros direitos não são absolutos. Imagine você que as pessoas que são personalidades públicas, essas personalidades públicas, elas despertam o direito das outras pessoas terem informação de suas vidas, inclusive vida privada. Então, uma artista, quando vai à praia e um paparazzi fotografa ela e publica, ele está ofendendo a personalidade dela, o direito dela à imagem, à vida privada? Não. Ele está informando as pessoas que se interessam por aquele ídolo que ele foi à praia, que ele se expôs, que ele participou de uma pelada, um jogo de bola, que ele fez um trabalho novo, enfim. Nesses casos, onde eu tenho personalidades que são públicas, as pessoas têm interesse nessa informação. Então, a informação, nesse caso, prevalece sobre a vida privada até certo ponto. Até o ponto em que essas pessoas se expõem ao público. É claro que, a título de informação, o jornalista não pode entrar lá dentro da casa da pessoa e ver o que ela está fazendo para informar. Aí, ultrapassa o limiar, ultrapassa os limites. Agora, quando a pessoa se expõe ao público, se expõe de forma pública constantemente, ela é uma personalidade pública, as outras pessoas têm direito à informação. Então, nós temos uma ponderação. Eu diminuo ou o direito à intimidade, à vida privada, cede espaço à informação. Agora, quando esse direito à informação ele fica ofensivo ou muito invasivo, ele tem que ceder espaço para a vida privada. Tá certo, pessoal? Então, não tem resposta certa ou errada, uma forma específica de fazer uma resposta. A gente tem que construir um raciocínio jurídico em cima do que é a tutela da personalidade e do que são os outros direitos também das pessoas, né? Assim como o direito de sátira, que é um direito retratado no caso seguinte, onde os herdeiros do barão lá, né, retratado naquele caso, se ofenderam com a sátira produzida pelo jornalista, pelo humorista. Nós temos direito de sátira, direito ao lazer, né, direito a rir. Isso faz parte da nossa personalidade. Então, a sátira, ela pode e deve ser feita até um certo limite. Até um limite que não ofenda as pessoas, que não ridicularize demais, que não exponha demais as pessoas. Agora, se a pessoa é pública, né, e ela está se colocando para o mundo da sátira, ela tem que suportar. Então, nós temos um conflito, um choque. Tá? Então, naquele caso específico ali, vocês vão encontrar pessoas dizendo que não, beleza, direito de sátira, não houve ofensa à personalidade. Outras pessoas pensam diferente, vão falar o seguinte, olha, foi muito ofensivo, foi muito invasivo, utilizou adjetivos desmoralizantes, tipo o barão da merda. Né? Pô, aí já o castelo de bundas ultrapassa um pouquinho o limite. Algumas pessoas vão defender que a sátira ali ultrapassou um pouquinho o limite do razoável. Então, pessoal, nós temos dois termos, né, que nos servem de ferramenta para analisar essas situações onde há choque, conflito de direitos. Razoabilidade e proporcionalidade. Então, os direitos, pessoal, eles devem, principalmente os direitos de personalidade, direitos fundamentais, eles devem ser exercidos com razoabilidade e proporcionalidade. O direito não pode ser exercido de maneira desproporcional. Então, a sátira é um direito do artista produzir, é um trabalho intelectual? Sim, é um trabalho intelectual. Então, a propriedade intelectual também é protegida, também é uma tutela da personalidade, o direito intelectual, a proteção da produção intelectual. Tá? Por outro lado, a honra, a imagem das pessoas satirizadas também é protegido? Então, nós temos aqui um conflito. E nós temos que ver se esses direitos estão sendo exercidos com proporcionalidade e razoabilidade. É razoável? É aceitável aquela sátira? O cara foi, né, o artista foi até certo ponto respeitoso,
ele fez as pessoas rirem sem ridicularizar demais a pessoa satirizada, né? Isso nós estamos falando de pessoas públicas, tá, pessoal? Não pessoas simples como eu, você, como as outras pessoas. A sátira com pessoas comuns é considerado bullying, né? Bullying. Depende como você vai tratar aí. Uns falam bullying, outros falam bullying. Enfim, depende do inglês de cada um, né? Mas o fato é que as pessoas públicas estão expostas à sátira. E eles precisam, até certo ponto, ceder espaço para que o artista, o autor faça o seu trabalho, informando e fazendo as pessoas rirem. Tá certo? Então, pessoal, quando a gente trata de direitos da personalidade, não há exatidão. Isso é certo, isso é errado, isso é 100% tutelado, isso não é 100% tutelado. A gente sempre tem que ter em mente que os direitos da personalidade ele deve resguardar a dignidade da pessoa humana. Eu falo para vocês que dentro de cada um dos direitos de personalidade, nós temos um núcleo valorativo lá dentro chamado dignidade humana. Então, a partir do momento em que eu tenho direitos em conflito, eu vou prezar sempre por preservar a dignidade humana. Então, se o direito à informação, o direito de sátira, que são direitos tutelados, forem muito ofensivos, tornando indigna aquela pessoa satirizada, peraí, passou do limite, Vamos usar os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, tá bom? Então não tem caso fácil, pessoal. Na prática, não tem caso fácil. Não é matemática, não tem fórmula. Se acontecer isso é aquilo, se acontecer aquilo é aquilo outro. Não. Eu preciso analisar o caso concreto, Então, na minha análise, tá? O primeiro caso é um caso claro de violação da personalidade em detrimento do direito de informação. Então, o jornalista, se utilizando do direito de informação, ele ultrapassou o limite da razoabilidade, da proporcionalidade e ofendeu demais a dignidade da pessoa. Então, nesse caso, ele provocou o quê? Um dano. Um dano à personalidade da pessoa ali retratada. Tá? E daqui a pouco eu vou falar qual é a consequência disso. Beleza? No segundo caso, eu já acho que houve uma sátira bacana, não ultrapassou muitos limites da razoabilidade, da proporcionalidade. Tá? Claramente, o autor coloca ali no sentido de... não é no sentido pejorativo, é no sentido jocoso, de fazer rir, de sátira. Tá bom? Não é no intuito de ofender a pessoa, mas sim de dar um trabalho humorístico, que é um trabalho, uma produção intelectual, que é um direito do autor que faz esse tipo de trabalho. Entende? Então, o primeiro caso, houve uma violação da personalidade da pessoa ali retratada pelo jornalista, e ele vai ter uma consequência, porque ele causou um dano, esse dano é chamado dano moral. Tá? No segundo caso, não. Para mim, tá? Vocês vão encontrar respostas diferentes. Por isso que eu falo, não tem certo ou errado, tem pontos de vista. No segundo caso, foi dentro do limite, quase ultrapassando, mas para mim não ultrapassou. Não chegou a ofender a dignidade da pessoa retratada. Entende? Então, ali, o direito à honra, à imagem, abre espaço para que o direito de sátira, o direito de informação se sobreponha nesse conflito, desde que haja proporcionalidade e razoabilidade. Beleza, pessoal? Para concluir, em relação a esses casos, depois a gente tem que avançar, eu vou deixar uma atividade teórica para vocês, tá? E vocês vão ter que desenvolver isso para me entregar no final da aula. Avançando um pouquinho, quando eu ofendo a personalidade, quando eu leso um direito, eu lesiono um direito, quando eu ofendo um direito tutelado, um direito da personalidade tutelado, eu causo um dano na pessoa. Esse dano é chamado de dano moral. Por que dano moral? Porque ele ofende a um direito de personalidade. Então, o tão famoso dano moral que vocês escutam falar por aí, o judiciário está cheio, ação de indenização por dano moral. Eu vou entrar com danos morais, Hoje todas as pessoas querem entrar com danos morais. Vou entrar com danos morais contra fulano, contra ciclano. O que é um dano moral? Lá na responsabilidade civil, vocês vão encontrar diferentes conceitos para dano moral.
Tá? Vocês vão encontrar autores e jurisprudência dizendo que a dor sentimental, o vexame, a humilhação, a dor psicológica, né? Para mim, isso é balela. Para mim, qual é o conceito mais efetivo de dano moral? Lesão a direito de personalidade. Então, lesionou um direito de personalidade, qual é a consequência? Dano moral. Se eu causei dano a alguém, essa pessoa tem direito a uma indenização, a uma retribuição pecuniária pelo dano causado. Então, na minha opinião, tá? Vocês vão encontrar coisas diferentes aí nos livros. Mas para mim, dano moral, o melhor conceito é lesão a direito de personalidade. Em toda lesão a direito de personalidade, a pessoa vai sentir dor psicológica, vexame? Não. Não é necessário a pessoa sentir dor psicológica ou se sentir humilhada para ter uma lesão à sua personalidade, ou um direito de personalidade. Tá? Até porque não tem nem como saber se a pessoa está sentindo dor ou não. Você presume, se fosse eu ia estar sentido, eu ia estar chateado, né? Então eu entendo que isso é dano moral. Mas veja, olha como é subjetivo isso. E a gente não pode ficar refém de critério subjetivo. Então, para mim, o critério objetivo é: eu sei quais são os direitos de personalidade? Sim. Ofendeu um direito de personalidade? Ofendeu. Dano moral. A consequência é um dano moral. Dano moral, pessoal, dentro da nossa estrutura dos direitos, nós temos dois grandes grupos: direitos patrimoniais e direitos da personalidade e direitos imateriais. Então, quando eu ofendo um direito material ou patrimonial, eu tenho uma indenização material. Quando eu ofendo um direito de personalidade ou um direito imaterial, eu tenho uma lesão, um dano moral. É isso. Beleza? Eu vou gravar um outro vídeo aqui, tá? Na sequência, explicando qual é a atividade de hoje. Tá bom? Um grande abraço.